Bom dia a todos e a todas. Nessa primeira etapa da aula, vamos fazer a resolução do problema 3 da lista de exercícios complementares 2. Bom, problema 3 da lista de complementares 2 foi um problema que trouxe bastante dificuldade, né? Muita gente teve dificuldade, muita gente recorreu ao fórum, só que eu esperava que mais pessoas recorressem a essa plataforma, tá, gente? Usem o fórum para tirar todas as dúvidas, tá? O problema 3 diz o seguinte: ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, de 15 ou de 20, Caio observou que sobravam sempre 7 figurinhas, fora dos grupos. Se o total de figurinhas for compreendido entre 200 e 300, qual será a soma dos algarismos do número de figurinhas de Caio? Mostre como chegou ao resultado. Então, assim, seguindo aquelas nossas estratégias de resolução de problemas, destacar os dados relevantes é a primeira delas, tá? Então, coloquei aqui, ó, 12, 15 e 20 são as quantidades de figurinhas por grupo, tá? Sempre sobravam 7 figurinhas, então, independente de termos grupos de 12, de 15 ou de 20, sobravam 7 figurinhas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente dividir a quantidade de figurinhas que Caio tem por 12, né, por 12, por 15 ou por 20, o resto vai ser sempre 7, tá? E a gente sabe que Caio tem uma quantidade de figurinhas que é maior do que 200 e menor do que 300, tá? A dica que eu dei no fórum para vocês é assim: encontrem os múltiplos de 20 que são maiores do que 200 e 300. Por que os múltiplos de 20 e não os múltiplos de 12 ou 15? Bom, primeiramente, a gente poderia usar os múltiplos de 12 e os múltiplos de 15 também. Só que como 20 é um número maior do que eles dois, aqui a gente vai ter uma quantidade menor de múltiplos, tá? Então vai ser mais fácil, vai ser mais rápido a resolução do problema, tá certo? Então aqui a estratégia é que a gente comece listando os múltiplos de 20 que são maiores do que 200 e menores do que 300, tá? Então aqui nós temos 220, nós temos 240, 260, 280, e aqui eu fiz a indicação de que são maiores do que 200 e menores do que 300, tá? Bom, e aí é a questão do problema. Para a gente saber quais desses números aqui são, no caso não são exatamente esses números, a gente vai ter que somar com 7, tá? O que eu vou ter que fazer? Somo cada um desses números com 7. Então, 227, 247, 267, 287, tá? Um deles, com certeza, será o número procurado. Mas como que a gente vai saber exatamente qual deles é o número que eu quero, tá? Então, somei 220 com 7, deu 227. O que a gente vai ter que fazer? A divisão de 227 por 12 e por 15. Por que eu não vou precisar fazer a divisão por 20? Porque eu já sei que 220 dividido por 20 dá quanto? Dá 11 com resto 0. Se eu somei com 7, eu sei que vai dar 11 com resto 7, tá? Então, eu sei que 227 já é um número, né, que quando dividido por 20 tem resto 7. A ideia é que a gente perceba se 227, quando dividido por 12 e por 15, também trazem o resto 7, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Comecei. 227 dividido por 12 dá 18 e tem resto 11, tá? Como esse resto já é diferente de 7, a gente não precisa nem fazer a divisão de 227 por 15, porque para ser o número procurado, tem que ter resto 7 quando dividido por 12, quando dividido por 15 e quando dividido por 20, tá? Então, 227 já é um número que eu estou excluindo da minha lista. Agora, vamos para o próximo, 247. 247 dividido por 12 dá 20 e o resto deu 7, tá? Então, esse é um forte candidato. Para a gente saber se de fato é esse número, eu vou ter que dividir 247 por 15, tá? 247 por 15 aqui
dá 1. 24 menos 15 sobram 9. 97 dividido por 15, aqui a gente tem 6 vezes, porque 6 vezes 15 dá 90, então 97 menos 90 tem resto 7, tá? Então quer dizer, 247 quando dividido por 12 traz pra gente o resto 7, 247 quando dividido por 15 traz pra gente o resto 7, e 247, quando dividido por 20, também traz o resto 7, tá certo? Portanto, o número de figurinhas de Caio foi encontrado, tá? Então, Caio possui 247 figurinhas, mas não é isso que o enunciado pede. O enunciado pede para que vocês indiquem qual é a soma dos algarismos da quantidade de figurinhas que Caio possui, tá? Então, sabemos que 247 é a quantidade de figurinhas que Caio possui, tá? E quais são os algarismos desse número? 2, 4 e 7. Portanto, eu preciso somar, né, efetuar a soma desses algarismos. Então, 2 mais 4 mais 7 é igual a 13, tá? E a gente não pode esquecer também de colocar uma resposta para o nosso problema, tá? Portanto, a soma dos algarismos da quantidade de figurinhas que Caio possui é igual a 13. Certo? Então, coloquei aqui a minha resposta completa, tá? Fui identificando os dados que eu fui colocando aqui no problema, a letra legível, a resolução tá feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá certo? A gente tem que pensar nesses detalhes também. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido a resolução desse problema. Caso ainda não tenham compreendido, peço que vocês revejam, tá? O revejam. E se ainda assim ficaram com dúvidas, voltem lá no fórum. Coloquem as dúvidas que a gente vai tirar todas elas, tá certo? Um abraço para vocês, gente. Agora vamos para as próximas etapas da aula. Um abraço, tchau, tchau.